Então, acredito que eu ainda não tenha me apresentado. O meu nome é Lidiane Aparecida Godinho Pego, eu sou farmacêutica, eu atuo aqui coordenando as ações de atenção primária à saúde no âmbito regional. Tenho feito também um mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde na UFJF, aqui de Governador Valadares, e tudo isso tem contribuído para a gente trabalhar aí no combate à pandemia. Agora eu vou falar com você sobre 2 assuntos importantes: as competências dos agentes comunitários de saúde e sobre o afastamento de profissionais em grupo de risco. Então, vamos começar com as competências. Mas antes da gente listar cada uma dessas competências, eu queria deixar uma frase para reflexão do próprio agente comunitário de saúde. Então, essa frase é para você, ACS. Agente comunitário de saúde, você é um agente de mudanças. Eu queria muito trazer essa frase, porque o seu trabalho, ACS, ele é considerado uma extensão do serviço de saúde lá dentro da comunidade, porque você é um membro dessa comunidade, você tem com essas pessoas um envolvimento pessoal, você conhece cada um dos moradores, cada uma das pessoas, das famílias da sua microárea, você conhece as aflições, os problemas sociais, econômicos, epidemiológicos de cada uma dessas microáreas que vocês cobrem. Então, vocês são personagem fundamental para o combate à pandemia. E que o ACS precisa, então, para realizar um bom trabalho? Precisa conhecer o território, como eu acabei de dizer, conhece cada um dos indivíduos, dos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, conhecer o território é muito importante. Como o Rômulo disse na abertura, eu preciso saber onde mora a Dona Maria, que é hipertensa, onde mora o senhor, que é cardiopata, que é hipertenso, diabético, os fumantes, as gestantes. Então, eu preciso conhecer muito bem meu território. Eu também preciso ser ativo e ter iniciativa. O Rômulo gosta muito de dizer com a gente aqui na superintendência que existem 2 tipos de equipes. Tem aquela equipe ativa e a equipe reativa. E aí eu te convido a pensar aqui comigo, você faz parte de qual dessas equipes? Da ativa ou da reativa? A equipe reativa é aquela que está lá na unidade aguardando o problema para iniciar com a resolução desse problema, né? Para tomar uma atitude diante do problema do indivíduo. Já a equipe ativa, não, ela vai atrás, ela busca, ela não espera o problema se agravar, ela está ali próxima das pessoas e ela consegue intervir de forma precoce, sendo ainda mais resolutiva. Então, a gente precisa ser esta equipe, a equipe ativa, a equipe que tem iniciativa. Também precisamos conhecer não só os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades de crescer. Mas, Lidiane, potencialidades de crescer, como eu identifico potencialidades de crescer no meu território? Bem, você pode estar enfrentando dificuldade agora, CS, de conseguir sensibilizar as pessoas aí da sua microárea para usar máscara, para tomar todas as medidas de prevenção aí da Covid-19. Mas aí você pode pensar, nossa, tem um padre aqui na minha microárea, tem um pastor, tem pessoas que exercem uma grande influência sobre a população e eu posso pedir apoio nesse momento. Então, todos os equipamentos sociais, se eu tenho um CRAS, eu vou atrás, se eu tenho talvez um diretor de escola, mas que tem voz, um vereador, eu peço ajuda. Tudo isso é uma potencialidade de crescimento do território. A gente também precisa gostar de aprender coisas novas. Como é importante este ponto, gente. Agora, durante a pandemia, a gente tem visto cada dia um documento novo, é uma portaria, uma resolução, uma nota técnica, uma nota informativa, um protocolo manual, todos os dias. E eles vão sendo atualizados todos os dias também. Então, se a gente não gostar de estudar, de ler, de se inteirar, a gente também não consegue fazer um bom trabalho. A gente precisa observar as pessoas, as coisas e os ambientes. Então, eu preciso conhecer não só a Dona Maria, mas eu preciso conhecer as coisas, saber se ela tem acesso à internet, saber se ela tem televisão. Quem sabe, será que ela está ouvindo as notícias aí de como é que está a pandemia?
Eu preciso também observar o ambiente, saber se a pessoa tem acesso à água encanada, saber se tem rede de esgoto. Então, eu preciso ficar atento a todos esses pontos, não só as pessoas, mas as coisas e os ambientes. E agir com respeito, com ética, não só com as pessoas, né, com a comunidade, mas também com os profissionais que vocês trabalham, que agregam aí na equipe. Quais são as atribuições que a gente tem lá na Política Nacional de Atenção Básica, publicada no ano de 2017? Então, aqui eu não estou falando de competências voltadas especificamente para a Covid, para o enfrentamento dessa pandemia. Eu estou falando de atribuições gerais do dia a dia, da rotina do agente comunitário de saúde. Então, eu separei 3 tópicos aqui. Lá na política a gente tem uma série de atribuições, mas eu queria destacar algumas. Então, trabalhar com a descrição de indivíduos com famílias em base geográfica definida. Cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da atenção básica vigente. Levar em consideração as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território. Aqui a gente volta lá naquela questão do território que a gente falou no início, que o Rômulo também colocou. A gente precisa conhecer, e não só conhecer, a gente precisa registrar, a gente precisa cadastrar com toda aquela riqueza de detalhes, que aquelas fichas do ESUS, que todos vocês conhecem muito bem. Então, a gente precisa fazer o cadastro individual e territorial com perfeição, com riqueza de detalhes. Mas por que, Lidiane, que você está abordando isso? Bem, esses cadastros vão ser base para a gestão municipal, para o coordenador de atenção primária, para o secretário, para os membros da minha equipe de estratégia de saúde da família fazerem planejamento. Eu preciso conhecer meu território para fazer o planejamento. E quem ajuda a gente a conhecer o território? Você, ACS. É você que ajuda a gente a conhecer o território. Então, de nada adianta eu estar aqui enquanto, por exemplo, uma secretária municipal de saúde e estar traçando planejamentos, estratégias, vamos trabalhar com os idosos, mas às vezes eu tenho mais pessoas com doenças crônicas do que idosos, eu tenho muita gestação de alto risco, tenho muitos tabagistas, e que diferença, que impacto teria um planejamento de idosos se eu tenho poucos idosos? Não estou dizendo que a gente não deve fazer, mas em saúde, a gente precisa ser estratégico, a gente tem que saber o ponto principal de atuar, onde a gente deve colocar a maior parte das nossas forças. Então, por isso, todas essas ações aqui de cadastramento e atualização de cadastro e trabalhar com o território são muito importantes, não somente agora, durante a pandemia, mas antes da pandemia e após a pandemia. Vamos falar agora das competências dos agentes comunitários durante a pandemia. O que o ACS pode fazer para enfrentar essa pandemia? Orientar a população sobre a doença, sobre medidas de prevenção e sinais e sintomas. Então, o doutor João Paulo vai conversar com a gente daqui a pouco e vai nos explicar como essa doença funciona no nosso organismo e quais são os sinais e sintomas. Mas eu acredito que a maioria de vocês já saibam, já conheçam. Mas é muito importante, então, que uma vez que a gente tem o conhecimento sobre essa área, sobre a doença e os sintomas e como prevenir, a gente também tem que multiplicar o nosso conhecimento para a população. Não adianta eu ter esse conhecimento e guardar para mim. Eu não vou enfrentar a pandemia com conhecimento só para mim. Eu preciso multiplicar as informações. Então, no rodapé da página aí, vocês podem ver que tem um link que é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Lá nesse link, vocês vão ter acesso a um monte de material de campanha, mostrando quais são os sinais e sintomas, mostrando regra de etiqueta para o espirro, como lavar as mãos, vídeos. Então, utilizem esse canal, utilizem esse site, procure o seu gestor, seu coordenador de atenção primária e fala, olha, eu estou precisando desse material, imprime para mim, eu preciso entregar para a minha população. Você também pode auxiliar a equipe na identificação de casos suspeitos. Então, ficou sabendo que alguém está com alguns sintomas aí suspeitos de coronavírus, a gente reporta então para a equipe, fala com o médico, fala com o enfermeiro, para a gente já poder fazer uma intervenção rápida e precoce junto a esses pacientes aí que estão suspeitos. Você pode auxiliar a equipe no monitoramento dos casos suspeitos e confirmados,
preferencialmente por telefone. Então, antes a gente tinha nos protocolos um pouco mais antigos, de coronavírus mesmo, né? Tudo é recente, mas está sempre mudando. Então, por isso eu estou falando antigos, porque eles já não estão mais vigentes. O que preconizava esses protocolos antigos, então? O monitoramento devia ser feito a cada 48 horas. Já agora, nos protocolos mais recentes, a gente já tem que o monitoramento deve ser feito a cada 24 horas. Então, todo dia eu tenho que ligar para a dona Maria para saber se ela está melhor ou se ela piorou. Tenho que reportar essas informações, então, para o meu médico, para o meu enfermeiro, para eles fazerem as intervenções necessárias. Auxiliar no atendimento por meio do Fast Track. É um nome complicado, vem do inglês, significa fluxo rápido. Então, vamos tratar como fluxo rápido. O que é esse fluxo rápido de Covid-19, Lidiane? É o percurso do usuário lá dentro da unidade. Então, eu sou paciente, cheguei na porta da unidade. Qual é meu percurso, meu itinerário, minha rota lá dentro? Quais são os profissionais que eu tenho que percorrer até o momento que eu tenho meu problema resolvido e sair da unidade? Então, isso é o fluxo rápido, isso é o fast track. E o agente comunitário de saúde tem um papel muito importante aí, fazendo a identificação de casos suspeitos, pacientes com sintomas e tomar as devidas cuidados de proteção mesmo e isolamento dessas pessoas. Então, aqui eu fiz um recorte lá do protocolo do Ministério da Saúde e mostra aqui claramente a importância do agente comunitário de saúde. Ele é o primeiro contato. Então, quando a pessoa chega na unidade de saúde, o primeiro contato, a primeira conversa, o primeiro olhar tem que ser do ACS ou do recepcionista daquela unidade. E aí o ACS, então, vai utilizar este formulário aqui. Esse formulário ele vai preencher com os dados pessoais daquela pessoa, o motivo daquela pessoa ter procurado a unidade de saúde e questionar se tem algum sintoma respiratório, se tem febre, tosse ou outros, e fazer todos os registros neste formulário aqui. E então encaminhar para a próxima pessoa do fluxo. Então percebam que vocês são muito importantes na hora de receber o paciente ali na unidade de saúde. Mas, Lidiane, e se for um teleatendimento, e se o paciente ele ligar para a unidade, como é que vai ser? Aí o ACS não será o primeiro contato mais, o primeiro contato será o técnico de enfermagem, e aí ele vai passar, então, pelo percurso ali virtual, uma série de chamadas, ele vai sendo encaminhado. Quando ele chega no médico, o médico vai identificar se ele é sintomático, se ele não é sintomático, se ele é um caso provável ou não. E aí, se o médico identificar a necessidade, então, de emitir uma receita e um atestado para afastamento dessa pessoa, né, de suas atividades laborais e seu isolamento domiciliar, ele vai entregar esses documentos para o ACS. Então, no caso do teleatendimento, o ACS tem o papel de pegar esses documentos, receita e atestado, e levar até o paciente e entregar em mãos. Outras competências, então, orientar sobre o TeleSUS. Não sei se vocês já conhecem, mas eu queria tirar um tempinho para a gente conhecer essa ferramenta aí do Ministério da Saúde. Então, o TeleSUS nada mais é do que uma estratégia do Ministério da Saúde que concentra 4 ferramentas, que são estas colocadas aqui na tela. A gente tem o aplicativo Coronavírus, tem o 136, chat online e o WhatsApp. Vamos falar de cada um. O aplicativo, então, é um aplicativo de celular, pode ser baixado aí no iOS ou no Android. Inclusive, eu tenho no meu celular, já fiz a utilização dele, aprovo. Então, quando você faz o login aí nesse aplicativo, você vai ver que a tela inicial vai te falar: olá, como está sua saúde nesse momento? E aí você vai falar se você está bem ou mal. E aí, você vai clicar aí na tela do seu celular quais são os sintomas, os sinais e sintomas que você está apresentando. Ele vai te perguntar, o próprio aplicativo, quanto tempo você está sentindo esses sintomas, e aí você vai respondendo as perguntas e o aplicativo te diz se você é um caso provável ou não de coronavírus. E aí ele pode te indicar ou não para um atendimento presencial na unidade de saúde. Então, muito bom aplicativo. A segunda opção é o chat online. Então, se você acessar aí coronavírus.saude.gov.br, você vai ver que no canto direito da sua tela, no canto inferior direito, vai aparecer esse balão aí escrito chat coronavírus. Então,
você clica, vai abrir também uma telinha de conversa e você pode fazer a mesma coisa do aplicativo, né? Vai verificar seus sintomas ou pode tirar dúvidas e aí você vai receber, então, a informação se você é ou não um caso provável. A outra opção seria, se o usuário, ele, ao invés de ler, ele preferir ouvir as orientações, basta pegar um celular ou telefone fixo e ligar gratuitamente para o número 136. Ele será guiado por meio de um menu de mensagem de voz para possibilidades existentes de acordo com as dúvidas ou necessidades. Então, aqui a gente também tem que pensar naquelas pessoas que não têm acesso à internet, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar nas desigualdades, nas pessoas que não sabem ler, mas às vezes não sabem ler, mas conseguem fazer uma ligação. Então, seria interessante esta opção. A última opção aí da ferramenta do Ministério da Saúde é o WhatsApp. Então, o telefone é 6199380031. Então, você manda um oi para esse WhatsApp aí, e aí você vai receber uma mensagem igual a essa aí que está no print. Ele vai te falar o que você quer, né? Se você quer verificar sintomas, se você quer saber de transmissão, se você é um profissional de saúde. E aí ele vai ter aquela mesma lógica de te falar se você tem possibilidade de estar com coronavírus ou não, se você deve ou não procurar uma unidade de forma presencial. Então, muito importante você, ACS, conhecer essas ferramentas todas para passar essa informação para o usuário, para aquelas pessoas que você cuida, aquelas famílias, porque é melhor que elas evitem procurar uma unidade de saúde de forma presencial quando ela não tem possibilidade de estar com coronavírus, mas às vezes ela deu uma única dor de garganta, ela já vai ficar com medo e ela quer procurar, e nessa procura ela pode se contaminar. Então é importante que a gente utilize esses meios e divulgue esses meios para toda a população. Aqui em Minas Gerais também tem um aplicativo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Então, esse aplicativo chama Saúde Digital-MG Covid-19. Então, você pode também baixar, né, tanto iOS quanto Android, e é muito interessante, segue a mesma lógica do que eu tinha dito do aplicativo do Ministério da Saúde. Eu também já fiz o download, também já utilizei. Você consegue fazer, então, uma autoavaliação do seu estado de saúde, fazer triagem e até mesmo ser encaminhado para uma consulta médica utilizando o seu celular. E o médico pode ali, no momento da consulta no celular, gerar atestado, gerar receita, e você pode apresentar essa receita com a tela do seu celular, mostrando o QR Code lá na farmácia, e se a farmácia estiver bem estruturada, ela faz a leitura do QR Code e vai fazer a dispensação do medicamento, se for necessário. Então, uma outra competência aí durante a pandemia seria realizar a visita domiciliar quando necessário. Muitas pessoas pensam, as atividades de rotina foram suspensas, então não preciso fazer visita? Não, gente, por favor, as visitas domiciliares devem ser mantidas. São todas as visitas domiciliares? Não, eu vou fazer quando necessário, eu vou preferir fazer o telemonitoramento quando possível, mas olha essa dona Maria aí na foto, às vezes ela não tem um telefone e eu preciso fazer o acompanhamento dela, então nesse caso seria necessário, mas daqui a pouco a Bárbara vai falar um pouquinho melhor sobre a visita domiciliar. Realizar busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome gripal. Então, lembra que a gente falou que a gente precisa ser ativo, precisa ter iniciativa? Então, se eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que apresentou sintomas, às vezes foi um vizinho que me contou, reportou, eu não preciso esperar a pessoa vir atrás de mim já muito ruim, não. Eu já fiquei sabendo, eu já vou atrás, eu já vou ter iniciativa, fazer a busca ativa e reportar para a minha equipe. Organizar um fluxo de acolhimento de modo a evitar aglomeração de grupos com mais de 10 pessoas e preferencialmente em ambientes arejados. Então, a gente tinha falado lá no fluxo rápido que o ACS é aquele primeiro contato, né, do usuário lá dentro da unidade, o ACS ou o recepcionista. Então, se você, ACS, está ali na recepção ajudando, você tem que estar atento, né? Evitar que as pessoas se aglomerem, manter o distanciamento ali entre as pessoas, mantê-las em ambiente arejado. Se uma pessoa começa a apresentar algum sintoma suspeito, oferecer a máscara, levar para o local reservado. Então, tem que ter atenção a essas questões. Auxiliar as atividades de campanha de vacinação, de modo a preservar o trânsito entre pacientes que estejam na unidade
por conta de complicações relacionadas à Covid-19. Então, talvez uma pessoa procure a unidade só para tomar uma vacina. E aí você está ali circulando, ajudando a CS. Você tem que ficar atento para evitar que essa pessoa que não tem comorbidade nenhuma, uma pessoa saudável, mas que está indo ali procurar uma vacina, ela entra em contato com pessoas suspeitas e confirmadas. Então, tem que ter atenção também a esta questão. Apoiar a equipe nas atividades administrativas e de prevenção desenvolvidas na unidade. Então, a gente sabe que aquelas equipes que não têm um gerente de saúde específico, né, uma pessoa só para fazer o trabalho administrativo, é a nossa realidade, a maioria das equipes não tem mesmo. Esse trabalho administrativo cai todo nos ombros do enfermeiro. Então, nessa hora, a gente tem que também ser solidário e ajudar nas atividades administrativas aí da unidade e também atenção às questões de prevenção desenvolvidas ali dentro da unidade, oferecer a máscara, o álcool gel para as pessoas que estão ali circulando. Então, encerramos essa parte de competências, vamos falar agora de afastamento de profissionais de saúde em grupos de risco. Então, aqui eu estou falando não só para você, ACS, que é um profissional de saúde, mas para todos os outros profissionais, o enfermeiro, o médico, recepcionista, todas as pessoas que trabalham na saúde. Então, são consideradas condições de risco, idade igual ou superior a 60 anos, cardiopatias graves ou descompensadas, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, pneumopatias graves ou descompensadas, como, por exemplo, asma moderada ou grave e DPOC. Imunodepressão, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, né, uma neoplasia, uma pessoa que recebeu um transplante de órgão, uma pessoa que convive com HIV. Então, são os imunodeprimidos. Doenças renais crônicas com estágio avançado, que sejam grau 3, 4 ou 5. Diabetes mellitus, conforme o juízo clínico. Então, quem vai avaliar se o diabético deve se afastar é o médico. Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, como, por exemplo, síndrome de Down. Gestação de alto risco. Então não é toda gestante, Lidiane, que é grupo de risco? Não. Gestantes de risco habitual não precisam ser afastadas de suas atividades de acordo com esse protocolo do Ministério da Saúde, mas cabe a cada gestor, cada prefeito, cada secretário de saúde avaliar, né, e criar normativas aí, leis municipais que vão tratar dessas questões também de afastamento dos seus profissionais, não só da saúde, como de outras áreas, outras pastas, outras secretarias. Também é considerado grupo de risco doença hepática em estágio avançado e a obesidade, mas somente para quem tem IMC maior ou igual a 40. E aí, o que eu faço? Eu sou um gestor, o que eu faço com essas pessoas? Eu tenho gente de grupo de risco, o que eu tenho que fazer? Afastamento dessas pessoas de suas atividades laborais. Mas, Lidiane, eu não posso afastar todo mundo, eu vou ficar sem ninguém para trabalhar na saúde. Na impossibilidade, então, de afastar a todos, aquelas pessoas de grupo de risco, então eu vou pegar essas pessoas e afastar do cuidado ao paciente. Eu vou colocar essas pessoas em atividade de telemonitoramento, atividades administrativas, de gestão, suporte, todos os trabalhos que não envolvam o paciente, que ele não tenha o risco de ter contato com uma pessoa suspeita e confirmada para o coronavírus. Então, essas foram as referências que eu usei, pessoal, para falar com vocês aqui nessa tarde. Estas aqui também. Muito obrigada pela atenção